Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para estar estudando a lição e hoje eu gostaria de estar lendo para vocês a parte de sexta-feira, o amor de Cristo no coração. Como já é de prática, eu vou estar fazendo a oração para estar iniciando aqui, pedindo o auxílio do Senhor e que Ele possa estar com cada um de nós. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado porque, mesmo tendo lutas, mesmo tendo desafios, o Senhor, com a sua mão poderosa, nos ajudou e nos mostrou o que realmente é importante. Que, por meio dessa lição, o Senhor venha falar ao nosso coração, o Espírito Santo possa ser o nosso professor e que nós venhamos colocar em prática tudo, Senhor, para que nós possamos realmente fazer o que é certo aos seus olhos. Não pelas nossas forças, mas porque o Senhor está conosco, nos ajudando a cada dia. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O amor de Cristo no coração, sexta-feira, 19 de junho. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a não ser Deus. Perdão. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Não é possível que o coração em Cristo habita, que o coração de Cristo habita, seja destituído de amor. Se amarmos a Deus, porque ele primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinados. Unidos com Cristo, estamos unidos aos nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do amor. Então, a piedade e a compaixão de Cristo serão manifestadas em nossa vida. Não ficaremos esperando os pedidos dos necessitados e infortunados. Não será necessário ouvir clamores para sentir as aflições dos outros. Atender o indigente e o sofredor será tão natural para nós como foi para Cristo fazer o bem. Todos que recebem no coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamá-la. O amor de Cristo, de origem celestial, precisa encontrar expressão. Aqueles que revestirem de Cristo relatarão sua experiência relembrando passo a passo a direção do Espírito Santo, sua sede e a fome de conhecimento de Deus e de Jesus, a quem enviou, o resultado de esquadrinhar as Escrituras, suas orações, sua agonia de alma e as palavras de Cristo a eles. Os seus pecados estão perdoados. É antinatural que qualquer pessoa mantenha em segredo essas coisas, e quem está possuindo o amor de Cristo não o fará. Na mesma proporção em que o Senhor os tornou depositários da verdade sagrada, será o seu desejo que outros recebam a mesma bênção. Ao, de- Ao divulgarem os ricos tesouros da graça de Deus, cada vez mais da graça de Cristo lhes será concedido. Terão o coração de uma criancinha em sua simplicidade e obediência irrestrita. Sua alma almejará a santidade, e lhes será revelado sempre mais dos tesouros da verdade e da graça para serem entregues ao mundo. Vamos lá. Testemunhando de Cristo. Aqui acabamos de ler a parte de sexta-feira, um amor de Cristo no coração. De fato, quando temos Cristo na nossa vida, por mais errados e errôneos que sejam os nossos atos, a gente começa a sentir algo pelo próximo. Uma vontade de ajudar, de falar do mesmo amor que alguém algum dia falou para nós. Querendo ou não, é importante falarmos que nós mesmos fomos abençoados por essa graça, por alguém que separou o seu tempo para que nós pudéssemos hoje ter acesso à verdade bíblica, ter acesso ao conhecimento que Jesus vai voltar.
sabe? Seja alguém sozinho na internet que acabou passando, seja um pastor, seja um irmão da igreja, um amigo, um nosso pai, nossa mãe, independente. Alguém nos trouxe esse evangelho. Os próprios discípulos, né, e escritores da Bíblia, dentre tantos, né, são prova disso. Se eles não tivessem se intrigado a falar do amor de Jesus, a escrever, nós não teríamos a Bíblia hoje, né? Então, assim, realmente é algo que chama bastante atenção, por mais que os problemas e as correrias do dia a dia às vezes acabem, né, nos trazendo uma certa dificuldade, né? A gente falou ao decorrer dessa semana até sobre vergonha, né? Sobre medo do julgamento, sobre às vezes até você falar, mas você falar com dureza para as pessoas, sem amor, né? Independente, né, do caminho que você siga errado, é um caminho errado, né? E é importante a gente ter isso em mente, né? Aqui no lado, né, quadradinho preto, falando um pouquinho sobre as perguntas, diz o seguinte, a primeira: como Jesus preparou os discípulos para serem suas testemunhas, né? E aí se a gente for abrir aqui em Atos 1, verso 8, vou pegar minha Bíblia aqui agora. O que eu tô vendo tá praticamente tudo em Atos aqui. Então, ok. Lucas, João, Atos. Só pegar aqui que às vezes fica um pouquinho ruim de abrir. Aí, Atos 1, verso 8, diz exatamente o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, se a gente for ver aqui, Jesus ele preparou os discípulos exatamente com o Espírito Santo, né? Se a gente for ver aqui em 4:3, diz o seguinte, Atos 4:3: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. É isso que eu tô lendo certo? Não, é 4:13. E então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, o Espírito Santo ajudou e eles tiveram um preparo com Jesus ao lado deles, né? Algo que nós podemos ter hoje também, por mais que não fisicamente estar ao lado de Jesus, espiritualmente. E o Espírito Santo, o Consolador, está com cada um de nós também, nos ajudando, mostrando os nossos erros de caráter para que a gente possa melhorar e que a gente não possa andar em trevas, né? Se a gente for aqui para a segunda pergunta, de que forma o testemunho deles foi intencional, focado e corajoso? Como nós falamos no primeiro dia, os discípulos, né, João e Pedro, eles tinham muita facilidade em um momento como aquele para desistir, para simplesmente olhar para o lado, para o outro, e falar: não, eu não vou ir porque realmente pode acontecer algo de ruim comigo, querendo ou não. Perdão, pessoal, deixa eu desligar o alarme. Pronto, voltei. Hoje, querendo ou não, a gente começou a fazer um pouquinho mais cedo, né? Em comparação com ontem mesmo, nossa, bem mais cedo, então realmente o alarme acabou me pegando desprevenido. Mas enfim, como nós estávamos falando, né, eles tinham, né, um momento muito apropriado. Eles tinham um momento muito apropriado para realmente desistir, para negar a Jesus, para não falar, ou às vezes falar temerosos, né, com medo, timidamente, né? Mas não, o testemunho deles, como diz aqui, foi intencional
e corajoso, né? Como diz aqui na própria Bíblia, né, que a gente leu, foi com ousadia que eles falaram, né? E levando em consideração que existe uma grande diferença de como era antigamente e como é hoje os nossos problemas, que a gente fica, às vezes, triste em saber o quão falta fé, né, para cada um de nós, né? Eu me coloco muito nesse lugar. Hoje, se você for falar numa roda de amigos, você não vai ser diretamente prejudicado. Você pode perder algumas amizades, pode ter um momento um pouco desconfortável, né, na hora, mas não muita coisa além disso, né? Se for no trabalho, a pior coisa que pode acontecer, se você for uma pessoa ousadamente ao lado de Jesus, é você ser mandado embora, é você perder o trabalho, o emprego. Mas Deus está conosco, né? Eles poderiam perder a vida e mesmo assim eles, né, foram de maneira intencional falar sobre Jesus, falar o que ele fez, tanto que eles acabaram curando pessoas, né, com o poder de Deus. Que isso possa servir de lição pra gente, mesmo com as dificuldades, a gente possa estar testemunhando de Cristo, né? Aqui diz, né, a última, né? No fim das contas, qual é o papel de uma testemunha? O papel de uma testemunha, né, se a gente for aqui em Atos 4, verso 20, que tá pedindo pra gente ler, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ou seja, falar de algo que a gente viu, de algo que a gente está vivendo, de algo que a gente está contemplando. No caso, Jesus, o amor dele, né? Jesus que morreu, que ressuscitou e que vai voltar para salvar a gente desse pecado, dessa miséria que é o mundo. É incrível, sabe, pessoal, como a cada dia que se passa, por mais que eu falo da minha vida, né? Por mais que tenha muitas coisas positivas, ainda assim esse mundo é tão ruim. É tanto sofrimento, até quando as coisas estão dando certo, você já reparou? Às vezes você tá em algum lugar, tá relativamente bem, financeiramente tranquilo, em um momento muito bom e você tem alguns pensamentos ruins sobre coisas que poderiam acontecer, sobre problemas, sobre dificuldades, sobre qualquer coisa. Não precisa necessariamente acontecer algo ruim pra a gente ficar mal, porque se a gente for olhar ao redor, a gente vai ver pessoas nossas, amigos nossos, né, passando por problemas, por dificuldades, né? E às vezes até quando não está passando, você pensa, Senhor, me ajude, porque, sabe, nada nesse mundo é pra sempre. E por mais que isso seja ruim, quando a gente vai falar sobre amigos, família, sobre momentos de felicidade que a gente sabe que vai acabar, é interessante saber que vai acabar também o sofrimento. Jesus vai trazer o fim pra ele, né? Enfim, é isso. É... Só descendo aqui, né? A gente falou um pouquinho. Tá vendo? Se a gente for ler o finalzinho, vai dizer exatamente o seguinte: ao divulgarem os ricos tesouros da graça de Deus, cada vez mais a graça de Cristo lhes será concedida. Terão o coração de uma criancinha em sua simplicidade e obediência irrestrita. Sua alma almejará a santidade e lhes será revelado sempre mais dos tesouros da verdade e da graça por serem entregues ao mundo. Né? Então, assim, aqui para finalizar, duas coisas. Primeiro, devemos ter realmente é, o coração de uma criancinha, né? Quando se trata de obediência, é muito cômodo, né? E até bom, por um lado, mas tem um certo limite a gente fazer perguntas. Uma criancinha, por mais que ela pergunte, ela obedece. Acima de tudo, ela obedece. Que nós possamos ser assim também, né? Hoje, com as dificuldades e os problemas, é tão comum as pessoas não quererem obedecer e sempre terem uma dúvida, sabe? Por mais que a Bíblia ela explique o que a gente precisa, a pessoa sempre cria uma dúvida, sempre cria um empecilho, uma barreira para ser cético,
né, em relação ao que precisa realmente fazer. E isso é um problema. Outra coisa, né, além de termos, né, o coração de uma criança, né, aqui diz, né, que quanto mais, né, a gente faz a vontade de Deus, a gente faz realmente a nossa parte, mas também é revelado pra gente o que precisa, a parte da graça de Deus, né? Então, assim, né, uma vez falando com a Sala, né, eu disse que algo bem legal que eu vi, né, o espírito de profecia. E a própria Bíblia diz isso, né, de que Deus, Jesus, só vai conseguir revelar mais pra gente à medida que a gente for seguindo o que a gente já sabe, né? Então, assim, por que que, né, se chama um processo de santificação? Porque é um obstáculo quebrado atrás do outro. Não são todos de uma vez. Então, assim, é basicamente isso. Eu estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre esse amor e de estar estudando junto. Então, vamos lá, vamos fazer uma oração, finalizar aqui e pedir o auxílio do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos, Senhor, de falar um pouco sobre Sua amor aqui e ver o quão bom é o Senhor para cada um de nós. Fica conosco, por favor, Senhor, e muito obrigado por estar aqui. Em nome de Jesus. Amém.